Saudações a todos. Este é o Literando Pluriarte, mais uma vez diretamente do Gabinete da Leitura. Este prédio histórico que está localizado em uma das principais avenidas da cidade de Parnaíba, a Avenida Presidente Vargas. Inclusive, eu queria, antes de começar, deixar meus mais sinceros agradecimentos ao Manuel Domingos, que é o coordenador geral desse prédio histórico. E hoje eu terei a honra e prazer de conversar com Cláudio Ciarline, na verdade, mais uma vez, porque eu já tive a oportunidade de conversar com ele lá nos primórdios do Literando, quando eu ainda fazia esse programa remotamente. Para quem não sabe, o programa começou remotamente ali no período da pandemia, e a partir do ano de 2025, eu resolvi, mudar o nome, o título do programa para Literando Pluriarte, mas aí a partir de 2025, eu comecei a abrir, ampliar esse leque e trazer aqui para o programa para que vocês possam conhecer os russos, não só da arte literária, mas da música, da fotografia, enfim. O Cláudio é um cara que trilha aí não só pelo caminho da escrita, mas da pedagogia. Ele é professor há mais de 20 anos na rede municipal da nossa cidade, tá? Ele esteve à frente do jornal Piauí, um importante veículo, impresso, que esteve aí em atividade, eu acho que mais de 10 anos, mais ou menos, e sem falar suas outras atividades, as antologias as quais ele idealizou, dando oportunidade, inclusive, para novos escritores. Meu caro Cláudio Ciarline, muitíssimo obrigado você ter aceitado o convite para, novamente, vir ao Literando, dessa vez de uma forma, vamos dizer assim, mais moderna, por que não dizer assim? Com certeza. Meu caro Cláudio, como eu costumo fazer com meus entrevistados, convidados, eu quero que você comece falando aí para o nosso público, o nosso telespectador, como é que anda aí as atividades do Cláudio no universo, não só literário, na atualidade. Meu amigo, obrigado, viu? Dá para começar agradecendo novamente esse convite e dizer que é uma honra, é uma alegria estar com você mais uma vez e também estar nesse local tão histórico e cultural, literário, que é o Gabinete de Leitura. Também deixo um abraço ao amigo escritor Manuel Domingos, meu confrade na Academia Parnaibana de Letras. E assim, você estava comentando sobre a outra entrevista, que foi naquele tempo remoto, tempo da pandemia. 2020, ainda, 2021, mais ou menos. Faz mais ou menos 2021, eu acredito, pelo que eu lembro, foi 2021. E foram 5 anos, Não foi nem tanto tempo, mas assim, aconteceu muita coisa. Enquanto você falava, eu lembrava aqui de tanta coisa que foi feita, tanta coisa que aconteceu, E mesmo com aquela restrição ali, E depois, nos anos seguintes, 2022, 2023, muita coisa acabou acontecendo, e que me levou às ações, como você perguntou, atuais, o que eu venho fazendo é um reflexo também muito do que vem acontecendo dessa época da pandemia para cá. Se a gente for pensar, eu ingressei na Academia Parnaibana de Letras já no finalzinho de 2019. Eu lembro que logo tomei posse no início de 2020 e logo veio a pandemia. E durante a pandemia nós produzimos o Almanaque da Parnaíba, que a Academia Parnaibana já possui o comando. Já está à frente dessa produção já há um tempo. Já desde 1994. Inclusive, esse ano já foi lançada a mais recente, Foi. E trouxe aqui, que é correspondente à do ano anterior. Eu trouxe, inclusive, eu trouxe aqui para você. Poxa, muito obrigado. O almanaque desse ano. Eu vou querer que você faça dedicatório, inclusive, aqui durante o nosso bate-papo. Com certeza. E, assim, uma das ações é o Almanaque da Parnaíba. Eu venho desde essa época participando da organização, às vezes um pouco mais à frente, passei os últimos 2 anos, de 2023, 2024 até 2025, não tão à frente, mas participando também da organização, devido à questão do mestrado, que é outra coisa, outra atualização que eu tenho para lhe trazer daquela entrevista para cá, o mestrado em História, a prova História que eu que já era algo que já estava ali, dentro
da tua meta, né? Uma das, né? Sim, sim. E graças a Deus deu certo. Então, assim, o que eu venho fazendo nesses 5 anos pós a primeira entrevista é a organização, estar à frente da organização do Almanaque da Parnaíba, né, junto com os outros confrades, né, com a supervisão constante do nosso presidente Zé Luiz de Carvalho, né, e demais confrades que participam também da organização do Almanaque. Foi essa a conquista do mestrado, que eu acabei passando em 2023, aí estudei em 2024, 2025, e defendi a dissertação agora esse ano, né? E esse ano eu estou comemorando, eu estou fazendo algumas movimentações, onde eu estou comemorando os 30 anos em que eu comecei a escrever poesia, e que a partir daí, como eu falei naquela entrevista anterior, gosto de repetir, porque eu acho que é importante não só para mim, como pode ser importante para alguém que esteja ouvindo, algum escritor, algum jovem, né? Até para estimular esses novos escritores. Né? Isso, e assim, faz 30 anos, né, que a literatura me salva, né? A literatura, o ato de escrever, seja poesia, conto, crônica, o escrever, vem me salvando, né, há 30 anos, né, de diversas formas. Costumo dizer que se eu sou professor, né, se eu faço parte da Academia Parnaibana de Letras, se eu sou professor, se eu fiz o mestrado agora, né, se eu estou aqui conversando com você, uma coisa curiosa, viu? A escrita, a literatura. Desculpa te interromper, uma coisa curiosa é que todas essas atividades estiveram ali, né, andando juntamente contigo, né, nessa caminhada, nesses 30 anos de produção, né? Sim, sim, né? Foi bom. Ao mesmo tempo que tu estava dando aula, que eu sei que você dá aula nos 3 turnos, né, há 20 anos, né, que é muito tempo. Sim. Né, e a produção sempre ali, né, contínua, né? E eu, quando eu era jovem, né, antes de começar a escrever, quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, eu nunca me imaginaria dando aula, né, lecionando, conversando aqui numa entrevista, porque eu era muito fechado, eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha, eu não me sentia capaz, eu tinha a estima muito baixa, e foi a literatura, foi o ato de escrever que me fez ver que eu sabia fazer algo, né? Me ajudou na interação com novos amigos. Ou seja, o ato de escrever começou a te dar uma certa segurança para que você perdesse um pouco dessa timidez. Da timidez e começar a interagir com mais pessoas, que eu tinha ali meus 2, 3, 4 amigos, e de repente eu passei a interagir mais, não só no ato de conversar, de conhecer as pessoas, mas até na produção, que eu produzia os pequenos livros, chamava de mini-livros, que eram os livretinhos que eu produzia nos primeiros anos como escritor, até que eu consegui lançar meu primeiro livro, né? E esses livrinhos eu entregava para o professor, entregava para um colega, entregava para pessoas que gostavam de literatura, e aí conversava. Então aquilo ali foi muito, muito importante. Ou seja, a partir daí a gente já pode considerar sendo as tuas primeiras produções ainda sendo, vamos dizer assim, rudimentares, né? Isso. Legal. Tu tem esse material ainda guardado? Tenho sim. Legal. E numa época sem internet, né? Numa época que não tinha, assim, existia, claro. O que era um estímulo a mais, né? Mas não existia rede social, né? Aquela coisa toda, não tinha facilidade de você expor os trabalhos, um poema, né? Não tinha a questão do WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Facebook. As redes sociais, então, em geral. Não tinha. É uma coisa legal, viu, Klaus? Como você mencionou lá atrás, né? Este ano você completa 30 anos de atividade, não só no ramo da escrita, mas também na tua própria profissão, né? Ainda continua lecionando, né? Esteve à frente de lançamentos de antologias, inclusive o jornal Piauí, que é um importante jornal que nós tivemos aqui, que infelizmente deixou de circular, né? E agora, não tão recente, né, você está à frente, né, da revista Piauí Poético e do grupo Piauí Poético. Eu queria que você falasse agora como foi que surgiu essa ideia de começar a
pegar a tua escrita, a tua habilidade da escrita e começar a trazer, a dar oportunidade para novos escritores? A partir de quando iniciou isso aí? Eu penso que, assim, desde que eu comecei a escrever, que eu não escrevia só para mim, né? Logo eu passei a escrever para amigos, depois de ouvir um relato, um desabafo de um amigo, uma amiga, eu acabava muitas vezes escrevendo, entregando para a pessoa e geralmente eles gostavam muito, né, eles agradeciam, diziam que aquela leitura, aquela escrita baseada no que eles haviam conversado comigo, poderia ser um conto, um poema, fazia bem a eles. Então isso foi me fazendo me sentir melhor ainda, né? Porque se a escrita já me ajudava no desabafo, né? Na questão de soltar um pouco os pensamentos, me ajudava também, eu me fazia bem saber que eu estava ajudando as pessoas, né? Os amigos. Mas ganhou um patamar maior, porque eu comecei em 96, né? Então, quando foi no ano de 2002, 2003, eu estava na faculdade de História, eu acabei realizando alguns saraus, junto com amigos. Ou seja, de a lá partir daí, Sobral, né? a partir daí não, você deu continuidade a essa imersão nesse universo literário. Isso. E assim, eu encontrei no ambiente da faculdade, né, que era o Centro de Ciências Humanas, História, Geografia, Ciências Sociais, né? Eu encontrei um ambiente bem cultural, artístico, que praticamente todos gostavam, né, de literatura, de cultura, e nós realizávamos saraus, e realizei um concurso bem modesto, assim, não tinha uma premiação gigante em dinheiro, né, não era isso, nem uma publicação, no caso era uma quantia pequena de dinheiro e alguns livros também que a gente conseguiu para poder presentear. Mas teve uma participação boa de alunos do curso, né? Não só de Ciências Humanas, mas da faculdade. A gente de outros visitou, cursos, né? De Mas outros alunos a que lá regra, estavam. isso, e a regra era ser alunos do curso de Ciências da UVA, né? Que é a Universidade Estadual Vale do Acaraú, lá em Sobral. Então, assim, o concurso foi bem interessante. Nós premiamos dos 10 primeiros colocados. Fizemos uma noite especial, onde teve o resultado, onde teve a premiação, onde teve música, teve teatro, o pessoal do teatro também se juntou, teve uma encenação. Então, assim, foi uma noite cultural, literária maravilhosa. E aí, nesse dia, né, que foi em 2003, eu pensei assim, não, eu quero continuar de uma forma, ou seja, concurso, ou seja, de qualquer forma, eu quero continuar a ajudar, né, esses jovens escritores, dar espaço para eles, né. E aí, pouco tempo depois, eu volto para Parnaíba, quando chega no ano de 2007, né, eu recebo o convite do meu primo, Daniel Ciarlini, né, e na verdade já vinha conversando comigo já há um tempo, né, já vinha me convidando para algumas ações literárias. Ele é o que mora em Fortaleza, é isso? Não, no caso ele reside aqui. Ah, tá. Reside aqui, né? Mas nesse período ele já tinha desenvolvido algum trabalho nessa área, de jornal? Ele era bem jovem na época. Eu lembro que eu tinha meus 26 anos e ele tinha, se eu não me engano, 19 anos, 20. Ele era bem novo, mas um cara muito inteligente, muito criativo. Então aí já, a partir daí já começou a surgir a ideia de fazer o jornal. Isso, ele e o Fábio Bezerra, né, o diagramador Fábio Bezerra, que está contigo que já até se hoje. conheciam. Está nessas andanças aí até hoje. Que até hoje está, né? Já se conheciam, os dois já se conheciam, e aí nessa época eles começaram a conversar sobre fazer um jornal cultural, porque eles já tinham participado anteriormente, eles já tinham um certo jornal antes, né? Existia um jornalzinho que nem todos conhecem, mas existia o Pedral, né? Sim. Que era um jornalzinho cultural. Eu tenho até um exemplar dele. Era um jornalzinho cultural. Era tipo, parecia uma coisa até meio panfletária, assim, né? Eram poucas páginas e tal, né? Isso, preto e branco. Sim, lembro. E antes, né? 2006, mais ou menos. E aí, quando foi em 2007, eles me convidaram,
para fazer parte. E aí eu me juntei ao Daniel na parte de editorial, na parte de pensar como é que seria o jornal, né? Porque já tinha essa ideia de fazer um jornal cultural, mas não se tinha montado ainda o esqueleto do jornal, né? E eu lembro bem, a gente foi para o Hotel Delta aqui, né? Na época ainda funcionava, se não me engano, acho que funcionava um lanche aí na parte de cima. E numa tarde, eu conversando com o Daniel, a gente botou no papel e foi botando. Vamos botar isso aqui. Depois levamos pro Fábio, que é o que tornou possível, né, a transformação para o computador. Faz realmente o trabalho para o computador da diagramação. Disponibilizar, aliás, definir layout e tudo mais, né? Isso. Então, assim, a ideia do jornal, né, existir, do Piago existir, né, passa por Fábio Bezerra, Daniel Ciarline e chegando a mim. Eu chegando para complementar. Então quer dizer que esse trio. Tu foste convocado ali aos 40 minutos do segundo tempo. Basicamente. Mas assim, lembrando que assim, o esqueleto, né, não estava formado ainda. Né? Compreendo. Foi uma conversa minha com o Daniel que a gente formou o esqueleto cultural literário do jornal, o que ia ter, o que ia, né? E aí, a partir daí, nós tivemos, claro, que o jornal se faz só com 3 pessoas, né? Tem que ter os colaboradores, 3 pessoas foram as que idealizaram, né? Que colocaram no papel, que criaram, que trabalhavam ali intensamente, né? O núcleo. Mas nós tivemos o quê? Os anunciantes, nós tivemos escritores, nós tivemos pessoas que apoiavam, que nos ajudavam até a entregar os jornais, que nos ajudavam com materiais, né, gostaram do jornal, se empolgaram e entregavam até materiais antigos, fotos antigas, matérias. E uma delas, que ajudou bastante a gente, né, apoiou, entregou jornais e tudo, que era o fã, a gente dizia que era o fã número 1 do jornal, foi o Arlindo, né? O Arlindo Leão. Então, secretário de Cultura na época, e nos ajudou no quesito de fazer a ponte com a prefeitura, né? Nós tínhamos no início, nos primeiros anos, uma página da Secretaria de Cultura, né? Secretaria de Cultura, quando ele era secretário, e, claro, ajudou demais, né? Assim como os escritores também que colaboraram, que começaram a participar, né? Ajudaram também. Então, assim, não eram só 3 pessoas, tinha muita gente que ajudava. Agora, no quesito de idealização, de criação, né, de estar ali, né, eram os 3, né, que por alguns anos, né, eram os 3 que estavam à frente. Legal. Uma coisa curiosa, Cláudio, é que você deve ter conhecimento que Parnaíba sempre, né, desde décadas passadas, né, sempre existiu uma produção muito prolífera de jornais aqui, né? Libertação e vários outros, né? Sim. O Piauí teve influências desses jornais que vieram antes dele? Muito boa sua pergunta, né? Eu creio que não é que a gente não buscou aplicar o mesmo modelo. Mas a proposta era diferente, até porque eu conheci o jornal. Mas, por exemplo, eu acho que todos esses jornais, eles são importantes, nós temos conhecimento, né? Talvez o que a gente mais admirava, né? E admira, pelo menos eu posso falar por mim, é o Inovação, né? O jornal Inovação, né? Embora, como eu falei, a gente não pegou o modelo para, né? Até porque o de Inovação tinha um teor político, né? E o Inovação, devido à questão da época. E o Inovação, diga-se de passagem, também, né? Que tem praticamente um jornal que acompanhou basicamente a evolução da cidade, né? O progresso, enfim. Né? Isso, é um jornal que durou 15 anos em sua totalidade. Bem longevo, né? Tanto é que quando eu pensei assim, até onde a gente pode ir, né? Até onde se vai com
o Piauí. Ou seja, nesse quesito você viu como influência, né? Uns 15 anos, né? Então, assim, Dessa tanto que o Piauí foram 15 anos, certinho, né? Então, assim, eu tenho um respeito muito grande, assim, por todos os jornais, né? Libertação. Eu acho que o ofício do você ter um jornal, né? Qualquer meio impresso, mas você ter um jornal mensal ali, né? Alguns são quinzenais, e continuar, né? Não é fácil. Então, assim, eu respeito muito todos os jornais que vieram antes, os jornais de hoje em dia, né? O Jornal Norte do Piauí, né? Esse o Jornal Correio do Norte. Do José... É do Mário Meirelles, né? Mário Meirelles. E atualmente meu amigo Galas, ele está ajudando bastante, está mais à frente, né? A parte de edição e tudo. Tem o Correio do Norte, do José Luiz Carvalho. É esse que eu queria me referir. Pois é, o Correio do Norte também. Que também já tem um tempo já em atividade. Né? São jornais, assim, que são temática livre, né? Em geral. Agora, o Inovação porque o Inovação, apesar da questão política, né? E importante, para a época, principalmente, ele tinha a questão da arte muito forte. Inclusive, ele tinha a literatura muito forte. Inclusive, eu tenho alguns recortes, né, de algumas edições do Inovação, ali, meados dos anos 90, mais ou menos, que tinham, né, colunas voltadas exatamente para, como você citou, né, para cultura, inclusive a própria literatura também, né, já tinha espaço, né, para divulgar e difundir, né, essa arte, né. Isso. O que é bem legal. Klaus, Piauí, 15 anos de existência, né? Aí, logo mais, não tão logo mais, né? Aí veio a revista Piauí Poético, que esse ano já está aqui na 40ª edição, não é isso? Não é isso? Já vai, eu até trouxe aqui também para entregar. Legal. Essa é a última, para entregar aqui a última edição. Legal. Né? Que essa, também você falou, número 43. Como eu costumo dizer, o conteúdo não é só bonito de capa. Aliás, a obra não é só bonita de capa, mas o conteúdo também. Revista Piauí Poético já há quantos anos em atividade? Já vai completar 4 anos. 4 anos. Em novembro, né, em outubro, completa 4 anos. Né, e tem o mesmo nome de um grupo que nasceu na pandemia, primeira pandemia, 2021, que esse ano está completando. Ou seja, o grupo anos, nasceu, né? Antes da revista, obviamente. Nasceu 1 ano antes. Aí o que acontece? Foi bom você ter mencionado, porque o que houve? Antes 4 anos antes do Piauí encerrar, a gente encerrar o Piauí, eu já tinha na cabeça, já tinha em mente uma revista, de começar uma revista. Porque, na verdade, o meu amor, né, a paixão por, de repente, ter uma revista um dia, é anterior ao jornal. Né? Sim, eu sei que você é aficionado pelos quadrinhos, pelas revistas clássicas da década de 90, isso, né? Ó, cinema, Bis, Showbiz, Revista 7. Showbiz, aliás. Então, assim, Revista Herói. A nossa geração consumiu tudo isso aí, né? Isso. Então, assim, eu lia muito, eu colecionava, e se me perguntassem, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, o que eu queria fazer, eu diria que era escrever para essas revistas, né? E só que quando eu pensava, eu imaginava assim, jornalismo só em Teresina, e olha lá, que eu não lembro era mais distante, que tinha. Era uma coisa tão distante, né? Que eu pensava, mas assim, eu não imaginava, né? Então foi ficando. E aí, quando foi agora nos últimos anos, eu vi que tinha condição. E que eu só não ia conseguir ter as duas coisas, né? Infelizmente, questão financeira não ia dar para ter as duas coisas. Então, devagarzinho, eu já fui me preparando, junto com o Fábio, para a gente fazer essa transição para uma revista, né? Aí eu pensei de tudo, né? Vários nomes surgiram, ficaram ali. Quanto mais se aproximava essa marca dos 15 anos, eu ia pensando em alguns nomes, né? O Fábio até também sugeria alguns nomes. E
E o grupo Piauí Poético surgiu assim, por acaso, né? Uma coisa também Surgiu por curiosa acaso, aí quando surgiu eu pensei assim, poxa, tá aí o nome. o grupo Piauí Poético, ele vai além do nosso estado, não é isso? Isso, Inclusive isso, tem membros de outros estados lá, isso, né? Grupo isso. na qual eu também participo. Eu queria que você me falasse como é que foi esse contato, né? Que vai além do nosso estado, né? Contato esse que a gente pode dizer assim, a grosso modo, né? Ele acaba sendo bem próximo, né? Que apesar de se limitar a um grupo de WhatsApp, mas é um grupo bem ativo, né? E vira e mexe, né? Já houve vários lançamentos, né? Alguns lançamentos de antologias, Isso. antologias essas que inclusive membros de outros estados participam. Como é que tem sido essa interação aí, né? Que o grupo surgiu antes da revista, mas Isso, como é que está o grupo juntamente com a revista atualmente? A revista ela acaba por ser Uma extensão do... uma das extensões do grupo, né? O que antes não ia ter, que por muito tempo na minha cabeça não ia ter relação, né? Um belo dia eu me virei pro Fábio, né? E disse assim, Fábio, a gente tem interesse de colocar uma revista, né? Tá o grupo aí, um grupo muito participativo. Por que não, né? A gente pegar e também ser Pegar todo a aquele revista- material humano que já a existia no grupo. a revista Piauí Poético, né? E assim, o fator de ter pessoas fora Parnaíba, né? Várias pessoas do estado do Piauí, até fora, né, de outros estados, se deve muito pela questão da internet. Da internet, que quanto ela avançou, das redes sociais, do WhatsApp. Porque se a gente for pensar, quando o jornal, quando a gente começou o jornal em 2007, né? Embora até já existisse rede social, né, tinha o Orkut, por exemplo, mas ainda não tinha a extensão que a rede social vai ter já alguns anos depois. Já de Essa 2000, facilidade 2015, de interação, né? 2015, De 2016. estar enviando e recebendo arquivos, vídeos, etc. E eu lembro que é quando o WhatsApp ele vai surgir, vai ganhar força, é quando o Facebook, né, e outras redes, eles vão ter aquele botão de você poder marcar as pessoas, para as pessoas verem que você está publicando, que não tinha, por muitos Legal. anos no Orkut não tinha, né? Então, assim, tudo isso foi favorecendo, né? E ainda tivemos a professora Karina, né, por exemplo, Pernambuco. de Pernambuco, que ela gostou demais do grupo, né? Ela até saiu a matéria dela na revista anterior. Ela foi matéria de capa ou não? Né? Na edição matéria anterior, de capa, né? Que era chamada madrinha do Piauí Poético. Legal. Porque logo nos primeiros meses ela conheceu o grupo, gostou demais do grupo e começou a apresentar o grupo para outras pessoas de outros estados. Então, assim, isso também ajudou a potencializar. Há muita gente, não só de Pernambuco, como de outros estados também, que ela fazia muitas lives. Ela fortaleceu bastante essa difusão. De fora, da parte de fora, né? Legal. Porque de dentro do estado, como o grupo nasceu a partir de uma live, né? De um sarau do YouTube, comandado por mim e por Wilson Maldonado, que é importante colocar aqui o nome dele, né? Que é o escritor de Teresina, que juntou na época, né? Nós tivemos a ideia de juntar o pessoal de Teresina e por conta da pandemia também. Entendi. Porque, assim, se não tivesse a pandemia, né? Que, claro, era melhor, né? Se não tivesse existido a pandemia, claro. Né, devido a muitas pessoas sofreram, faleceram, né? Queridos. Mas a pandemia ter existido propiciou o surgimento do grupo Piauí Poético. Porque se não fosse isso, o que ia acontecer? Nós teríamos nos encontrado presencialmente na época, 2021. Teria ocorrido o sarau aqui, Parnaíba e Teresina, com alguns escritores de Teresina teriam vindo para cá e depois a gente iria para lá. Iriam ter fotos, mas não iria existir o grupo para poder formar essa live, provavelmente. Legal. É bem que então, assim, você vê como é interessante as a coisas, internet, né? Ela facilitou bastante, né? Sim. Nesse momento, né? Para além de interagir, fazer com que novos membros ali
né, se agrupassem, começassem a fazer parte do grupo e posteriormente a revista. Klaus, essa revista, qual foi o lugar mais longe que ela chegou? Eu sei que algumas produções aqui em Parnaíba, elas costumam chegar, inclusive, em Portugal. A revista Piauí Poético chegou mais longe onde? Consegue me dizer? Assim, a gente não tem como medir, porque a revista, ela tem a versão impressa e a versão digital, né? A versão impressa, ela já chegou a vários estados do Brasil, né? E assim... Brasília também é um estado que nós aqui dessa região tem muito contato com os escritores lá. Sim. Né? Aí já chegou a vários estados do Brasil, assim, da versão impressa, né? E também fora, né? Só que na versão digital, aí a versão digital a gente não tem o domínio, certamente chegou longe, né? Não tem limite, né? Porque assim, por exemplo, todo mês, né? Alguns até dizem, ó, vocês vendem a revista na banca, mas ao mesmo tempo vocês soltam na mesma hora, às vezes antes de chegar na banca, vocês soltam gratuitamente o arquivo, né? Assim, como é que vocês fazem isso? Você não quer ganhar dinheiro, né? Mas a intenção não é ganhar dinheiro, né? A intenção, quando a gente tinha o Piauí, não era lucrar o Piauí. E a intenção com a revista não é lucrar também. Nossa intenção é o quê? É cada vez mais difundir a cultura, a literatura, a arte, incentivar, dar espaço para jovens artistas, escritores, promover interação entre eles e os veteranos. Legal. Então é o mesmo pensamento que a gente tinha para com o Piauí, a gente tem para com o Piauí Poético, né? E aí toda vez que sai o arquivo digital, que a gente lança o arquivo digital, né? Simultâneo. Eu, por exemplo, tenho uma lista de transmissão que tem 350 pessoas, né? Já o Fábio tem outro também, né? Já tem outros amigos nossos que também tem muitas pessoas que a gente não tem. Compreendo. Eu lanço também em mais de 15 ampliar 15 grupos. A difusão, né? Em mais de 15 grupos literários, culturais, eu lanço também. O Fábio também. Os outros pegam, já esperam, e já lanço também o Amar Carvalho, o escritor Amar Carvalho, que já participaram do jornal, que participa ativamente, um dos que mais participam da revista Piauí Poético. O Amar Carvalho, ele tem uma lista também, ele manda para muita gente, né? Então, assim, então, não sei, não poderia nem dizer quantas pessoas recebem um arquivo digital, mas é muita gente. Mas você entendeu, né, que eu me referi basicamente, mais especificamente à revista física, né, onde ela chegou e tal, porque a gente sabe que a grande maioria dos escritores, não vou dizer maioria, mas uma boa parte deles fazem questão de ter, né, o físico, né, o livro, a revista, enfim. Klaus, a revista Piauí Poético, antes dela existia alguma outra revista em Parnaíba, vamos dizer assim, nesses moldes aqui, com essa pluralidade, né, que aqui a gente vê, tem tudo, né, tem cinema, tem arte, tem literatura, né, tem um pouco de tudo, né, a gente pode se dizer assim, né. Eu, assim, nas minhas pesquisas, né, algumas eu acompanhei, né, por exemplo, nós tivemos uma revista que tinha o lema da história e da cultura, e também da arte, que foi a revista histórica do Instituto Histórico. Entendi. Mas ela era mais específica para esses temas mais voltados para a história. Entendi. Mais voltada para a história. Entendi. Nós tivemos também uma revista cultural, que era mais para cultura em geral e lazer, né? Que era a revista Panorama. Foram várias edições também da revista Panorama. Agora sim, uma revista... Lembra da década? Panorama foi, acho que 2000, pós-2000, né? Tá. Pós-2000. Eu achei que fosse mais antiga. Não. Todas essas que eu estou comentando já foi pós-2000. Né? Porque assim, se a gente for pegar a década de 90, 80, 70, né? Era uma época muito difícil, até mesmo da produção de jornal, né? Hoje em dia está mais fácil a impressão de livros, a impressão de revistas, a impressão de jornais. A tecnologia hoje facilita, né? Você tem mais lugares, você pode fazer fora e mandar
entregar, né? Então, assim, o leque de possibilidades, né, é muito grande. Então, assim, eu pelo menos eu não lembro de revistas mesmo assim feitas em Parnaíba mesmo, nesses moldes, né? Na década de 90, 80, não. Eram revistas que Mas vinham de fora, a né? gente tem que concordar, né, nível que nacional. a revista Piauí e Poético, a gente pode até colocar dessa forma, que de fato ela é uma revista, vamos dizer assim, mais moderna, né? Sim, sim. Né? Ela conseguiu, né, já acompanhar, né, já pegou ali esse boom das redes sociais e tal, Sim, né? já nasce Né? assim. Ela já tem essa cara, né, mais moderna. Inclusive, essa capa tá muito linda, viu, cara? Na verdade, todas as capas são bonitas, inclusive aquelas que foram feitas com matérias especiais, né? Exemplo de Teófilo e outros mais. Né? Inclusive, eu tive o privilégio também de participar de uma delas. Com certeza. Né? Klaus, vamos agora falar das antologias. Uma coisa também que chama atenção na sua produção é que você é um cara relativamente novo, né? E esse ano, 30 anos já de produção, né? Comemorando aí, né, essa trajetória, né, considerável, inclusive, recheada, né, de várias produções, não só no universo literário, né? Mas muita coisa voltada para o universo literário, inclusive as antologias, né, as coletâneas, né? Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido a receptividade dessas coletâneas na época em que elas foram lançadas e se atualmente ainda existe uma procura por essas coletâneas. Eu até peguei aqui enquanto você falava, né? Nós temos o Versania, né? Que você conhece bem. Sim, sim. Essa foi a primeira? Que foi a primeira coletânea, vamos chamar de filha desses trabalhos editoriais, né? No caso, filha do Piauí. Vamos dizer que ela é filha do Piauí. E é uma coletânea que demorou um bom tempo para ela nascer, né? Eu tive a ideia dessa coletânea ainda no primeiro ano do jornal, em 2008. Né? O jornal começou em 2007. Quando o jornal completou um ano, né, nós tínhamos o quadro mensal, que era o Estreando, que pelo menos um escritor jovem estreava, né, na edição, né, do jornal, às vezes até dois. E eu comecei a pensar, por que não lançar um livro, né, contendo esses escritores, né? Eu conhecia já outras coletâneas, pessoas lançadas aqui, Poema Marítimo, Poema Mágico, de Parnaíba, e outras coletâneas eu acho que nacional. Já havia coletâneas sendo lançadas aí, se eu não me engano, posso até estar falando bobagem aqui, eu acho que 70, 80 já existia algumas coletâneas que foram lançadas nesse período. Né? Inclusive com aqueles nomes lá, né? Com Elmar, com o próprio Lobo, essas duas que eu citei são da década de 80. Sim, sim. Inclusive eu nem sabia, eu foi agora não tão recente, através do Elmar, ele me mandou uma foto lá no grupo de uma coletânea que antecede essa que você falou, que é a Poema Marítimo, como se fosse vamos dizer assim, a primeira, né? Que aí logo depois foi lançada a Poema Marítimo. Na época, houve também uma da universidade, os escritores, eu não estou lembrando agora, mas tem uma que infelizmente eu não tenho, mas é uma que foi lançada na universidade na época, né, que o Elmar também participou, até o Zé Luiz de Carvalho também participou na época. Mas Parnaíba sempre foi muito rica e prolífera, né, em produção de literária. Né? E assim, eu tive essa ideia, só que na minha ideia inicial, nós iríamos lançar a coletânea, mas o jornal bancando. Só que a gente mal se bancava. Então, assim, pensei, mas ao mesmo tempo eu vi que era uma coisa que eu tinha que esperar mais tempo. Foi passando o tempo, muita coisa aconteceu, né? E quando o jornal foi completar 10 anos, eu estava se caminhando para completar 10 anos, em 2017, né? Quando foi em 2016, eu retomei esse sonho. Só que de uma forma diferente. Como? Até aquela época ali, eu estava acompanhando algumas coletâneas de nível nacional, com contos, algumas de poemas, mas outras de contos também. Já meio para tomar algumas referências. E foi fortalecendo, eu peguei essa referência de quê? Porque as pessoas que participaram, né,
Eu tive 2 amigos escritores que participaram dessas coletâneas a nível nacional de contos, e eles me disseram que eles participaram através de uma cota que todos os escritores que participaram da obra pagaram. E aí eles tiveram direito a alguns exemplares a partir desse valor que eles deram. Né? Esse financiamento coletivo, né? Exatamente. Existia, na época, outras ideias, né? Que alguns escritores chegaram, né? Falando de financiamento coletivo também, já em 2016, 2015, né? 2014. Só que eram ideias de financiamento onde a gente teria que fazer muitas coisas, assim, promover uma carta, fazer um vídeo, ir à prefeitura, pedir aos amigos, aos familiares, toda uma projeção para assim nascer a coletânea. Eu não gostei muito, assim, né? Inicialmente até tentei junto com os amigos, não deu certo. E aí eu vi essa forma aí, né? Uma forma mais simples, bem mais simples, que era cada um dar o valor, aí cada um consegue o dinheiro, né? Alguns pedindo emprestado, outros dinheiro de trabalho, né? Trabalhou e guardou, né? Foi pagando. Ou seja, tornar acessível. Não precisar, né, fazer uma série não precisar fazer uma série de coisas, né? Cada um consegue a cota como simplificar quiser, né? Vamos dizer assim, o mecanismo de produção. Eu vi que dessas formas eram mais simples, não ia requerer a pessoa fazer tal coisa, tudo mais, e pronto. E aí o Versania foi assim. O Versania, 22 escritores que iniciaram publicações de seus textos no Piauí durante 2007 até 2017 e participaram da cota e lançaram. E a partir daí começou. Eu lembro, se eu não estou equivocado, teve uma outra edição do Versania, como se fosse a extensão desse primeiro, não foi isso? Teve um e o 2? Teve, na verdade foi o seguinte, porque o Versania, nós não só lançamos, foi uma coisa tão bonita, porque não só lançamos, o Versania, cada pedacinho do Versania foi democraticamente votado. Nós tínhamos o grupo e todos votavam como é que ia ser, quantas páginas cada um ia ter, Entendi. Se ia ter foto. Ou seja, todas as decisões foram tomadas ali em conjunto. Como é que ia ser a capa, a ideia, o nome do Versania também foi votado. E depois que nós lançamos, né, no Sesc Avenida, na época, nós fomos lançar, né, não todos os escritores, assim, fomos de grupos, né, os que podiam ir. Fomos em escolas, em faculdades, bibliotecas, praças, né, vários lugares. Durante um ano a gente fez uma espécie de turnê. Entendi. Para promover. Uma espécie de turnê. Aí essa turnê rendeu, porque em menos de um ano acabou, não tinha mais livro nenhum. Na primeira tiragem foram produzidas quantos exemplares, sabe dizer? A primeira tiragem, cerca de 1000 exemplares, se eu não me engano. Legal. Uma coisa... E voou, acabou. Aí tivemos que fazer a segunda edição. Legal. Uma informação importante de deixar aqui registrado, pessoal, é que, para quem não conhece, não sabe, essa capa aqui é a famosa árvore penteada, que é um dos cartões postais que nós temos aqui na nossa região. Essa árvore fica localizada ali na BR que dá acesso ao Macapá, Barra Grande, né? Bem legal. Eu particularmente gostei muito dessa capa, né? Dessa Versania número 1, que teve o 2, né? Outra pergunta em relação à Versania, Klaus, são somente autores parnaibanos? Assim, alguns parnaibanos, e alguns que não eram de Parnaíba, mas estavam morando lá, estavam morando aqui, Entendi. No caso. Já residiam já há um tempo aqui. Legal. Legal. Assim. E outra coisa também interessante e deixar importante registrado, né, que essas antologias nas quais você esteve à frente, produziu, né, e idealizou, né, elas não se limitaram somente à poesia, né, tem aquelas antologias que são, né, que tem contos, né? Isso.
No Isso é bem caso, legal, né? Versania foram poemas, né? Porém, porque até para seguir o Estreando, né? Porque o Estreando eram poemas. Entendi. Apesar de que tiveram alguns escritores que estrearam poemas e depois seguiram participando com outros textos, né? E na sequência, né, em 2019, 2020, 2021, nós lançamos, né, foi uma outra ideia que eu tive, que foi do Entre Gerações, né? A coleção Entre Gerações. Legal, esse é bem legal. Uma de poemas, outra de crônicas, outra de é uma trilogia, não é isso? É a trilogia. Legal. Que foi pensada para ser a mesma quantidade de páginas, né? Só que o que mudava era que poemas, a gente colocou a quantidade menor de páginas para cada autor, para caber diversos autores, né? No caso, foram 60 poetas, né? Se no Versania nós tivemos 22, no Poemas Entre Gerações foram 60. E escritores, como diz o nome, Entre Gerações, né? Justamente de Alcenor Candeira Filho, né? Elmar Carvalho, Dona Maria Cristina, né? Até jovens escritores na época, muito jovens, de 20 e poucos anos, 20, 22, 23 anos, né? Todos interagindo, né? Num grupo virtual, né? E pertencendo à mesma obra. Legal, isso é um trabalho muito importante, não é, Cláudio? Eu tenho certeza de que você, né, desde o início dessa tua produção voltada para o jornal, para as coletâneas, para as antologias, né, você sempre teve essa preocupação, né, esse compromisso, por que não dizer dessa forma, de dar oportunidade para esses novos escritores, né, e misturar eles com os tarimbados, né. Isso é bem legal, né, até para trazer assim um ar mais, vamos dizer assim, mais harmonioso e até sair um pouco daquele posicionamento mais conservador, né? Porque assim, me incomodava muito o fato de Parnaíba sempre, né, desde sempre, teve uma produção forte, né, literária, cultural, desde a década, principalmente década de 70, 80, 90 para frente, né, sempre teve, mas por muito tempo existiam os grupos que não se misturavam, né? Você tinha o grupo daqueles escritores mais experientes, muitos faziam parte da Academia Parnaibana de Letras, né? Por exemplo, e que produziam ali e não se misturavam com os mais jovens, né? Você tinha um pessoal da universidade que produzia bastante também, tinha muitas ações, mas ficavam ali, né? Tinha os jovens escritores que tentavam fazer, né, a sua literatura, tentavam se lançar, mas ficavam só ali também. E a minha ideia foi tentar juntar, né? Tanto é que hoje, nos últimos anos, a gente vê a existência de vários grupos, como o Clube dos Poetas Mortais, né, liderado idealizado pelo amigo Paulo Couto, né? Já com esse mesmo pensamento, com essa mesma postura, né? E tendo escritores jovens e alguns mais que é uma forma também de convivendo normalmente. Né? Eu acredito até que é uma maneira de, vamos dizer assim, além de manter o respeito para os escritores mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, né? E de alguma forma fazer com que os novos se inspirem nele e mantenham, né, vamos dizer assim, a importância que eles possuem, né? Né? Eu acho que tem que haver alguns casos essa troca, até né? Eu já pude presenciar e fiquei muito feliz, né? Tanto nos grupos dessas coletâneas como nesses grupos, né, atuais, um jovem ou uma jovem produzir um poema, se juntar, e um jovem e um veterano juntos produzirem um poema. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Cláudio, para a gente encerrar aqui o assunto das coletâneas e antologias e passar para o próximo, para a gente resumir, foram lançadas quantas coletâneas e antologias nas quais você esteve envolvido, esteve ali idealizando? Meu amigo, Versania, teve aquela trilogia nós lá. tivemos Versania, né? Nós tivemos o Entre Gerações, que vai até 2021. E quando nasce o Piauí Poético,
Piauí Poético ele já nasce tendo também antologias. Legal. Então eu continuei, né? Mas agora ainda com mais amigos, né? Junto, né? De outras cidades até. Wilson, né? E sem falar as outras que eu sei que você também teve participação, juntamente com outros escritores, né? Por exemplo, o Marcelo, né? Então, assim, diretamente eu posso dizer que foram entre 10 e 12 coletâneas, né? Entre 2017 e agora 2023, nesses 9 anos, foram 10 entre 12 que eu idealizei, né? Qual foi a última que foi lançada? Mas tiveram essas que você falou, Piauí em Letras, sim. Né, que eu participo já há algum tempo. A Piauí em Letras, se não me engano, foram lançadas duas edições, não é isso? Teve uma primeira, uma quarta, uma coisa assim, não é isso? No caso que eu participei como organizador, tive a alegria de participar. Teve até a quarta, né, se não me engano. Foi da quarta, não, da quinta e da sexta. Eu participei como organizador da quinta e da sexta. Aí saí, né, da parte da organização, mas continuei na família, que é como uma família lá, né? Nem o Piauí Poético também. E hoje a gente já vai lançar em Cocal, que aí entra até na questão do que você estava perguntando, né? Atualmente eu venho fazendo. A gente vai lançar em Cocal, agora em julho, né? A 9ª coletânea do Piauí em Letras. Legal. E eu estou retornando. Eu tenho exemplares do primeiro e da quarta. E o que chama atenção nessa coletânea, viu, Klaus, é que a quantidade de escritores, né? Não só de Parnaíba, mas as regiões circunvizinhas, né? Floriano e tal. E ela já nasce desde sua primeira edição com escritores de norte a sul. Legal. E todo ano a gente vai para um lugar diferente. Uma cidade diferente do Piauí. Já foi em Pedro II, já foi no extremo sul do Piauí, Teresina, Parnaíba, Floriano, como eu falei agora, Cocal, né? Então, assim, é uma coletânea que não só tem escritores do Piauí todo e de outros estados, como também roda o Piauí todo, norte a sul. Legal. Klaus, como foi mencionado lá atrás, no início da nossa conversa, né? Esse ano é um ano bem especial para você, né? A gente já até conversou a respeito disso em offline, né? É um ano muito representativo para você, né? Por conta de toda a produção que você tem feito até agora, né? Até aqui, e com certeza vai continuar, né? Eu queria que você falasse agora como é que está aí o teu sentimento, né? Em relação a tudo que você vem desenvolvendo aí desde os anos 90, desde meados dos anos 90 mais precisamente, né? E de que forma você encara, né, a gente vivendo nesse universo, nesse mundo extremamente tecnológico, né, com esse acesso à informação cada vez mais veloz, né, nós que somos aí defensores ferrenhos, né, desse modelo, né, ainda físico, né, lógico que a gente tem que se adaptar, né, aos novos tempos, obviamente, que é um caminho sem volta, mas eu queria que você falasse como é que está aí o seu sentimento, a sua cabeça, né, em relação a tudo que você produziu, em relação a esse mundo novo que nós estamos vivendo. Assim, no caso, como você falou, né, muitas vezes a gente teme, né, vai chegar um momento que o físico vai ficar cada vez mais difícil, né, e a gente tem que se adaptar também às novas tecnologias, né, por exemplo, a revista mesmo, como você falou, ela já nasceu meio virtual e meio física, né? Ao mesmo tempo que a gente já para se adaptar nesse mundo se novo. Adaptar, e também não apenas isso, é porque quando a gente tinha o jornal e a gente conseguia fazer muito mais exemplares, né, devido à questão do material ser mais em conta, né, a gente conseguia fazer diversos exemplares, a gente tinha a alegria de espalhar para Parnaíba toda o jornal. Eu fico contente, né? Mesmo que eu tenha um amor pelo físico, mas eu fico contente de existir a possibilidade de distribuir a versão em PDF, né, virtual, para muita gente, né, das pessoas poderem receber, muitas pessoas poderem receber, né? Isso é extremamente positivo, obviamente. Isso é um lado positivo, né? Esse é um lado positivo.
Agora, por exemplo, a gente tem a questão da inteligência artificial, que nos ajuda também, né? Tem seu lado positivo, nos ajuda, mas eu percebo, né, que tem começado a existir uma leva de escritores que usam demais a inteligência artificial, né? E não usam, por exemplo, para produzir uma imagem ou para poder ajudar a revisar, né? Que são coisas boas, né? Entendi. Você revisar, mas eles, infelizmente, tem alguns que usam para construir um poema inteiro, entendeu? Para construir um poema inteiro. Então, assim, isso é muito complicado, né? Conversando com alguns conhecidos, né, jovens, eles me perguntaram, né? Até alunos meus, né? No caso, eles não fazem isso, mas eles perguntaram, chegaram a fazer a pergunta, né? Professor, se eu tenho uma ideia, né? Se eu trago a ideia para o chat GPT, né, por exemplo, se eu trago a ideia, se eu trago algumas palavras, alguns trechos, a ideia é minha, eu tive a iniciativa, eu tive a criatividade, tive a minha ideia, né? E trouxe, e tá lá, né? E mando só a inteligência montar o poema. Esse poema é, em parte, até mais parte minha, né? É um poema meu, posso dizer que é um poema meu, né? Aí eu falei para eles, né? Na ocasião, falei assim, ó, você é louvável a sua criatividade, a sua intenção, né? Mas o ofício do escritor é justamente pegar não só aquela imaginação, aquela criação, mas trabalhar nela, mesmo que ela fique imperfeita, né? Mesmo que muitas vezes ela vai ficar imperfeita, mas é você trabalhar. Agora você pode o quê? Você pode, por exemplo, procurar questão ortográfica, né? Que também é muito válido. Que, claro, é válido, né? Mas não a construção das linhas, a construção dos trechos poéticos. Ou seja, passar para a Porque inteligência senão você derruba o artificial. ofício Exatamente. Ou seja, transferir para a inteligência artificial aquilo que você pode e deve fazer, que é o uso da criatividade. Né? Basicamente, eu particularmente também gosto de usar o ChatGPT para essa finalidade, né? Para efeito de correção e até mesmo de avaliação. Né? Isso. Eu acho muito, muito válido. Não, isso. Né? Cláudio, para a gente não se estender muito aqui na nossa conversa, eu queria aqui tocar em alguns assuntos que me poderiam ficar de fora, né? A sua participação na academia, né? Que você é membro da academia. Sim. E é sabido também que recentemente você foi condecorado, você recebeu uma condecoração, né? Uma honra, né? Uma honraria, né? Considerando os seus feitos, né? Principalmente na área de produção, né? De livros, de antologias, de ter dado essa oportunidade para novos escritores, bem como as suas produções ali que você esteve à frente, né, no universo do jornal, né, que nós já comentamos aqui. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido, né, como foi, na verdade, essa experiência, né, esse reconhecimento, né, de você ter recebido essa honraria. Né? Como foi isso? Sim. Não, assim, uma medalha, né, de mérito Renascença em 2024, que eu recebi das mãos do governador, né, do Piauí. Foi este ano ainda, né? Foi 2024. Foi em 2024? 2024. Eu achei que tivesse esse ano ainda. Não, no caso foi 2024. Tá. Foi no final de 2024, se eu não me engano. Assim, o reconhecimento, ele é importante, né? Assim, todo reconhecimento ajuda a gente a dar um gás, né? Eu não vou dizer que é uma coisa ruim, né? É bom, entendeu? Embora, assim, eu não trabalho esperando a questão do reconhecimento. Foi uma surpresa para você? Sim, com certeza, né?
Eu tive, graças a Deus, eu tive um reconhecimento municipal também, a nível municipal, que já faz um tempinho a mais, se eu não me engano, foi 2019. Em 2019, Legal. eu recebi um reconhecimento municipal, né? Que foi uma medalha de mérito, né? Municipal, e também o título de cidadania parnaibana, né? Apesar de ter morado praticamente quase toda a vida aqui, né? Como eu digo na minha biografia, né? Morei praticamente toda a vida aqui com algumas passagens pelo Ceará, né? Mas eu nasci em Teresina, né? Nasci em Teresina, e aí esse título foi muito importante também para mim, né? E foi um título que foi pensando também nesses essas ações, né? Que eu fui realizando nesse tempo, né? Tem sido assim, eu posso dizer que desses 30 anos, né? Houveram os 10 primeiros, onde eu produzia muito coisas minhas, né? Embora também ajudando já algumas pessoas, mas eram livretos e livros meus. Mas de 20 anos para cá, 2007 para cá, principalmente, foi muito intenso. Foi algo, como você falou, né? Muito intenso, porque juntou jornais com coletâneas, revistas, né? Saraus, E é um trabalho complexo, não deixa de ser, né? lançamentos, né? Você tem que ficar mantendo contato quase que 24 horas com os colaboradores, com as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um projeto de cinema na escola que eu trabalho, né? Sim, Agora sim. nas escolas que eu trabalho, que eu já levei esse projeto desde 2011, né? Eu já levei esse projeto para faculdades, já levei projeto para apresentar em outras escolas, né? A gente produz cinema amador, cinema preocupado não tanto com a questão técnica, mas a questão de ajudar os alunos, de motivar os alunos, diminuir a evasão, né? Então, ao mesmo Legal. tempo, eu exploro isso, que é uma coisa que eu sou apaixonado também, que é o cinema, né? Legal. Cláudio, agora falando um pouco do Cláudio enquanto membro da academia. É uma pergunta até um pouco impertinente da minha parte. Um membro da academia, por exemplo, parnaibano, obviamente que ele não vai ter obrigação, mas considerando o grau de inteligência dos membros que lá compõem aquela casa, né? Existe alguma preocupação, ou se é comentado, ou se alguém teve ou vai ter essa ideia de estender, ou seja, de se utilizar desse intelecto, dessa inteligência para outros fins, além de uma produção literária, por exemplo? Eu ingressei, né? Eu ingressei na Academia Parnaibana de Letras, tive interesse de ingressar a partir do momento que eu visualizei a academia não apenas como local de contemplação literária, né? Porque por muito tempo, né, a academia de 1983, né, ela foi fundada, por muito tempo a academia ela foi um local de trabalhos literários que, claro, já é muito importante, né? Mas a academia ela se resumia a isso, ao espaço de intelectualidade, produção acadêmica, né? E girava em torno de si. A partir do momento que eu percebi que a academia estava abrindo suas portas e chegando também a escolas, chegando aos jovens escritores, né? Chegando, tentando alcançar a comunidade, né? Através do projeto Academia Viva, que foi iniciado entre 2017 e 2018, né? Pelo José Luiz Carvalho, Tony Galas, Legal. Dilma Ponte Brito e outros acadêmicos, né? Foi quando, né? E foi na mesma época que a gente estava lançando o Versania, e foi quando eu percebi que a academia estava se abrindo, né?
ela estava se tornando mais do que apenas um espaço intelectual, né, para chegar a outras pessoas, a outras esferas, né, inspirar principalmente novos escritores. Foi quando eu pensei assim, não, tá aí, é um local que eu vou querer entrar, né, porque eu já vinha recebendo anos anteriores convites para participar da academia, para fazer parte. Mas assim, eu não tinha muito, claro, tinha um respeito, né, sempre tive respeito, né, com a academia e tudo, mas não tinha muito interesse, assim. E aí eu vim ter a partir desse momento, desse lema Academia Viva. Legal. Isso Aí eu pensei, não, eu vou entrar para tentar, né, dentro das minhas limitações, mas tentar potencializar esse lema. E até uma maneira, né, dicas, né, importante colocar dessa forma, que a academia encontrou de, vamos dizer assim, além de se modernizar, mas de se adaptar, né, a essas novas, vamos dizer assim, necessidades, né, de ela chegar em lugares que antes ela não alcançava, não chegava, né, isso é bem legal. Sim. Uma pergunta curiosa, Cláudio, lá, atualmente, os membros que compõem a Academia Parnaibana de Letras, você é um dos mais jovens lá ou existe outro na tua faixa etária? Eu sou um dos mais jovens, assim, tem da minha idade o Dante, né, escritor e professor Dante Ponte de Brito, né, que é da mesma idade, né, no caso 45, né, ele tem a minha idade, se eu não me engano, acho que se for mais novo um ano, e tem o mais novo, que é o Diego. É o Diego Mendes Souza, que é o mais novo, que é cerca de 6 anos mais novo do que eu. Então, o Diego acho Mendes, que ele está chegando nos 40 agora. O Diego Mendes, na verdade, é o mais jovem. É o mais jovem. Pode considerar assim, né? Legal. Eu fico feliz em saber que a Academia Parnaibana de Letras, né, tem, como você usou o termo, né, tem abrido as suas portas, né, no sentido de enxergar essas necessidades, de ir atrás dessas necessidades, de fazer com que ela seja mais acessível, né, no sentido mais amplo da palavra. Isso é bem legal. Meu caro Cláudio Ciarline, a gente já está aqui finalizando o nosso papo, né, a gente poderia ficar horas aqui. Com certeza. Né, a gente tem, né, nós sempre tivemos, né, desde os primeiros momentos que a gente teve os primeiros contatos pessoais, né, a gente se deu muito bem. E eu fico muito feliz de você ter vindo, né, aceitado o convite novamente a participar do Literando Pluriarte, né, nessa nova roupagem, né, do Literando Pluriarte, né. Eu acho que a gente já conseguiu aqui abordar basicamente tudo que nós tínhamos que, né, de abordar e falar, né, das coletâneas, enfim. Eu queria que você finalizasse aí com uma frase, um pensamento seu, para os escritores, para a humanidade, para a academia, para a sociedade, enfim. Com certeza, e antes de falar, eu gostaria de agradecer novamente, né? Pode ter certeza que o prazer, né, é igual ao meu. Você é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, e não só pelo seu conhecimento, pelo seu talento múltiplo, né, nas áreas de literatura, de audiovisual, de música, né? Mas também, principalmente, pela sua abertura em estar chamando várias pessoas que fazem parte, sem preconceito, chamando várias pessoas que fazem parte da cultura de Parnaíba, da literatura, da música. Isso é muito importante, né? Dar um espaço para todas as pessoas nas suas entrevistas, né, nas suas produções. Isso é importante demais. E eu acho que o recado que eu posso passar é aos mais jovens, né, que não desistam, né? Não desistam do sonho de escrever, de publicar, né? Infelizmente a gente vive no mundo, né, no Brasil, no estado, na cidade, em que você não pode viver só de literatura, por exemplo, né? Então, um recado que eu sempre deixo é: continuem produzindo, continue escrevendo, ou então pintando, desenhando, tocando, né? Produzindo arte. Continuem, mas continuem
tendo também ao lado, buscando também um trabalho, né, um ofício, né, que você goste também. Por exemplo, eu tenho o meu ofício de professor, né, que eu gosto muito, sou apaixonado pela educação, de ser professor, né, é meu ganha-pão, vamos dizer assim, mesmo que não seja muito, né, professor, a gente ganha pouco, mas é meu ganha-pão Mas é uma profissão que tu abraçou que e eu se gosto, identifica. e que me dá uma base, né? Legal. E aí eu segui, né? Dá para seguir, dá para fazer de forma paralela essas ações, né? A pessoa, o artista, o escritor, dá para ele trabalhar de forma paralela, né? É mais apertado, é mais puxado, mas é o único jeito, né, que a gente pode fazer. E buscar cada vez mais união entre escritores, né, de gerações diferentes ou não, união entre as pessoas da música, as pessoas da arte em si, união entre todos, né. Quando eu digo união, às vezes eu tenho um conhecido meu que falou assim, Paulo, mas não, isso é muito utópico, você acha que não tem como todo mundo ser amigo de todo mundo. Aí, não, quando eu falo união, não é a união de todos serem amigos de todos, isso aí é muito difícil. Mas, De fato é. mas mesmo sendo amigos, mas conseguirem se unir para um projeto, Para uma causa. mesmo que seja por alguma causa, por Sim. alguns meses, ali para produzir algo, né? Porque é da união que a gente faz, né? A força para as produções, né? E o coletivo, na maioria das vezes, ele sempre traz resultados positivos. Né? Isso. Sozinho é muito difícil. É verdade. Cláudio, muito obrigado, tá? Pessoal, este foi o Literando Pluriarte, mais uma vez diretamente do Gabinete da Leitura. Eu peço a vocês aí que compartilhem esse vídeo, deixem seu like, comente, inclusive você pode e deve contribuir. Eu vou deixar minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Tchau, tchau. Até a próxima.